nós estamos aqui para fazer a divulgação de mais um inquérito com autoria delitiva relacionada a crime de homicídio esclarecido. É importante falar sobre a questão do trabalho conjunto com outras delegacias regionais, nesse caso, que foi iniciado através da DIC. A investigação levou à autoria delitiva, mas em razão das diligências que foram necessárias no dia de ontem, nós contamos aí com a colaboração de policiais civis da DRP de Xanxerê e também com policiais civis da DRP de Concórdia. Então, fazendo um trabalho integrado sob coordenação do delegado Papim, da DIC de Chapecó. Os detalhes, então, sobre o caso serão passados pelo delegado que coordena as investigações. Bom, então, boa tarde a todos. Mais um caso parcialmente concluído pela DIC. Eu digo parcialmente porque ainda precisamos realizar outras diligências. Estamos aqui para prestar esclarecimentos à sociedade, bem como à imprensa em geral, acerca dos trabalhos realizados pela Polícia Civil no sentido de descobrir as causas do desaparecimento de Cauã João Freitas, à época com 17 anos de idade. Esse jovem foi visto pela última vez no dia 14 de abril deste ano corrente. A partir de então, ele não foi mais visto por nenhum amigo ou familiar. Por essa razão, o boletim de ocorrência foi registrado e, levando em consideração as possíveis causas desse desaparecimento, o fato foi remetido à Divisão de Investigação Criminal. A DIC, levando em consideração os crimes que apura, um deles é o crime de homicídio. E como esse desaparecimento estava bastante suspeito, nós instauramos um inquérito policial para verificar se o desaparecimento não teria se tornado um homicídio. A partir de então, representamos por algumas medidas cautelares que foram prontamente deferidas pelo Poder Judiciário, sempre com a manifestação favorável do Ministério Público. E, em decorrência das investigações, nós tivemos de refazer os últimos passos da vítima, no sentido da data em que ela foi vista pela última vez. Então, conversamos com amigos, com pessoas que estavam nas proximidades do ponto onde essa vítima foi vista pela última vez, e descobrimos que ela teria ido para o município de Xaxim, no sentido de lá trabalhar. No município de Xaxim, então, tentamos verificar quais as pessoas que ela tinha mantido contato, e foi aí que os policiais civis, agentes e escrivães da delegacia de Xaxim passaram a também participar das investigações. O auxílio foi primordial para que alcançássemos o êxito desejado. Então, a partir da oitiva de testemunhas lá no município de Xaxim, descobrimos que essa vítima, que esse jovem, teria sido brutalmente morto. Por essa razão, com base em outros elementos colhidos, a Polícia Civil representou por mandados de busca e apreensão na residência de 2 suspeitos. Na manhã de ontem, então, nos reunimos na delegacia de Xaxim, operação que contou com cerca de 20 policiais civis, além do corpo de bombeiros, com o cão farejador que busca por pessoas mortas ou desaparecidas. O SAER também nos auxiliou. Policiais de Xaxim, como mencionei, da DIC, e também os policiais de Concórdia. Cumprimos mandados de busca em 2 endereços, um deles no bairro Santa Terezinha, no município de Xaxim, onde lá residia um dos suspeitos, e também no interior de Chavantina, em uma propriedade agrícola onde supostamente a vítima teria sido morta e, na sequência, enterrada. Na residência do primeiro suspeito, em Xaxim, no bairro Santa Terezinha, fizemos buscas, nada relacionado ao crime foi localizado. Entretanto, esse indivíduo, ciente das imputações que são feitas e também dos seus direitos constitucionais, optou por prestar sua versão. Disse-nos que realmente foi o autor do crime de homicídio. Segundo ele foi chamado por um outro indivíduo para praticar o crime contra a vítima, porque a vítima teria, em tese, feito insinuações à mulher do segundo suspeito. Como eles estavam juntos trabalhando nessa propriedade agrícola, eles teriam levado a vítima até o mato, dissimulado uma situação
e lá no mato, então, teriam dito a ela que a matariam. Teriam amarrado as mãos da vítima com uma corda, a levado para o interior do mato, próximo a um riacho, e naquele local, então, teriam amarrado essa vítima em uma árvore, e inicialmente um suspeito teria efetuado 2 golpes de faca no abdômen dessa vítima, teria feito o sinal de cruz. Na sequência, depois de morta, eles teriam soltado a vítima no chão e teriam cortado todas as partes do corpo no sentido de melhor ocultar o cadáver. Então, inicialmente, eles decapitaram a vítima, cortaram o pescoço da vítima, na sequência, cortaram os membros superiores e, posteriormente, os membros inferiores. Os membros em pedaços teriam sido colocados, ocultados em tocas de tatu, e o tronco teria sido levado para o outro lado do riacho, e lá teria sido ocultado. Ontem, então, fizemos buscas, esse suspeito se prontificou a colaborar, nos levou até o local em que ocorreu a morte. Lá encontramos um pedaço de uma corda essa que foi utilizada para matar a vítima. E também, depois de busca com o auxílio do Corpo de Bombeiros, com o mencionei do SAER, nós logramos encontrar um tênis, ou melhor, o tênis que estava sendo utilizado pela vítima no dia em que ela foi vista pela última vez. As buscas duraram cerca de 8 horas, do começo ao fim, as buscas ainda continuam. Entretanto, devido ao terreno ser íngreme, devido às fortes chuvas, nós acreditamos que essas partes do corpo foram levadas pelo rio. As buscas seguem, continuaremos buscando por esse rio no sentido de encontrar esses restos mortais. Ontem, que pese todo o esforço despendido, não foi possível, mas já temos a materialidade do crime, que consiste justamente no tênis, na corda, na confissão e em outros elementos. Então, o local do fato foi Chavantina. Embora a vítima morasse em Chapecó, ela teria ido até Xaxim para trabalhar, teria ido até esse sítio, então, onde ela também realizava alguns serviços, e no local ela foi morta. A Polícia Civil irá relatar esse inquérito policial parcialmente e irá remeter posteriormente à Polícia Civil de Chavantina, a qual dará continuidade às investigações. Destaco a parceria com o Ministério Público, tendo em vista que ontem, após obtermos a confissão desse suspeito, as informações foram remetidas ao promotor do caso, e o promotor do caso, por sua vez, enquanto a nossa equipe estava no mato, representou pela prisão temporária não só do suspeito que conosco estava, como também do outro suspeito. Os mandados, logo no final da manhã, foram prontamente deferidos pelo Poder Judiciário. Então, tratou-se de um trabalho conjunto envolvendo a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o SAER, a Polícia Científica e, principalmente, nesse caso em específico, com o valoroso trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário, que atendeu ao nosso pleito. Então, mais um caso devidamente elucidado pela Polícia Civil. Esperamos com isso dar conforto aos familiares da vítima que tanto nos procuraram. E essa é a maneira de a Polícia Civil, enfim, contemplar a sociedade chapecoense com bons serviços. Doutor, esses 2 suspeitos, eles já tinham algum tipo de passagem, alguma passagem pela polícia? Sim. Então, o suspeito que colaborou conosco, que nos levou até o local do crime, possui 18 anos de idade. Ele foi preso ainda ontem, na sequência encaminhado ao Presídio Regional de Chapecó, onde permanece à disposição da Justiça. Embora seja um jovem de 18 anos de idade, já ostenta várias passagens policiais, principalmente quando era adolescente. O outro indivíduo, este proprietário da chácara, proprietário dessa área rural em Chavantina, de 37 anos de idade, também é um indivíduo conhecido no meio policial, principalmente por parte dos policiais civis de Xaxim, tendo em vista que ele residia naquele município e posteriormente passou a residir em Chavantina. Também ostenta um rol considerável de passagens policiais. Esse indivíduo de 37 anos de idade foi preso hoje, logo depois do almoço, início da tarde, pelos policiais da Delegacia Regional de Concórdia.
Então, os dois indivíduos, os dois suspeitos, encontram-se presos temporariamente e agora, como eu mencionei anteriormente, o inquérito será remetido à cidade de Chavantina, que dará prosseguimento e, por consequência, finalizará o trabalho da Polícia Civil como um todo. O que assusta um pouco é a forma cruel da maneira que eles mataram e contaram para os senhores essa vítima. Exatamente. E o adolescente, o jovem de 18 anos, não se demonstrou nem um pouco estar arrependido, inclusive falou friamente de como ele teria agido. Ele fez questão de nos afirmar que a vítima somente teve partes do seu corpo desmembradas depois de morta, mas isso somente seria possível descobrir de forma técnica com o respectivo exame pericial, o respectivo exame cadavérico.